Boa noite, graça e paz para todos. Hoje pela manhã foi muito corrido devido ao lockdown e não deu para fazer o devocional de manhã, né? Não foi possível, mas eu vim fazer o devocional agora, né? Como eu havia marcado. E eu gostaria de ler em Marcos, no capítulo 5, Marcos, capítulo 5, do verso 24 em diante. Nós vamos meditar um pouco sobre a mulher do fluxo de sangue. Então, lá em Marcos, no capítulo 5, do verso 24 em diante, que diz assim: E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha fluxo de sangue, e que havia padecido muito, com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, e isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porquanto dizia: Se tu tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesma saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe aos seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Amém? Nós já ouvimos muito pregarem sobre a mulher do fluxo de sangue, mas eu gostaria de deixar aqui uma meditação. A palavra de Deus, ela se renova a cada dia, né? A cada dia. E todos os dias ela fala conosco de uma forma diferente. E eu queria meditar com você no em Marcos capítulo 5, do verso 24 em diante até o 34. A Bíblia diz que aquela mulher há 12 anos ela estava sofrendo. Há 12 anos sofrendo desse mal. Há 12 anos padecendo. E ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus. E a gente vê aqui no 24: E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos que havia naquele mal, ela foi no meio dessa multidão. Ela ouviu falar de Jesus: eu vou entrar no meio dessa multidão. Ela nem poderia estar lá, porque ela era considerada impura, mas ela estava lá na multidão. E ela estava decidida a ir ao encontro do Senhor Jesus. Você vê aqui em Marcos, no capítulo 5 e no verso 28, diz aqui a convicção que ela tinha, porque ela dizia para si mesma, ela não pensava, a Bíblia registra que ela dizia: Se tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei. Ela tinha plena convicção que se ela conseguisse chegar perto de Jesus, que se ela somente tocasse no Senhor Jesus, ela seria curada. Independente da multidão, independente, trazendo para os nossos dias de hoje, quando nós temos a convicção que o nosso milagre está em Deus, que depende apenas do Senhor Jesus, nós não nos preocupamos com as multidões de pessoas que estão na igreja, nós não nos preocupamos quem está mais perto de Jesus, porque a gente vê aqui que Jesus, no verso 24, diz que a multidão o apertava e era grande a multidão.
né? Mas a gente não se preocupa. Aquela mulher, ela não se preocupou, né, com a multidão. Talvez você olhe para esteja na sua igreja e olhe para um lado e para o outro e vê uma multidão, vê tantas pessoas, tantos membros, e talvez no seu coração você ache alguns membros mais importantes do que você, porque talvez tenham dons, aparentemente são bem mais talentosos. Mas eu quero te dizer que essa mulher, ela não se preocupou da multidão que estava perto de Jesus, mas ela decidiu se achegar a Cristo. Ela decidiu, ela pensava, como diz aqui no verso 28, porque ela dizia, se tão somente eu tocar nas suas vestes. Ela pensava consigo mesma, ela dizia com o seu coração, eu só preciso chegar perto dele, não importa por que ângulo, de que jeito, eu só preciso chegar perto de Jesus. Né? A gente vê aqui no verso 27 que ela, e ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, né? Ela veio por detrás de Jesus. Nos dá a entender que ela não viu o rosto de Jesus, né? Ela veio por detrás. Quando muitos estão se preocupando em chamar a atenção de Jesus, para que Jesus olhe para ele, ela sabia da necessidade dela. E é interessante que a Bíblia registra que ela veio por detrás de Jesus e tocou em Jesus. Quando Jesus pergunta, quem me tocou? Né? Aí o discípulo dele diz, mas mestre, a multidão te aperta, e tu pergunta, quem te tocou? Né? Talvez você esteja na igreja e precisando de um milagre. O seu milagre não precisa necessariamente que a multidão veja. Não precisa necessariamente ser em público. Jesus, ele pode te curar onde quer que você esteja, na sua casa, sem que ninguém veja, sem que ninguém perceba, no seu íntimo, na sua busca, ali no seu banco, na sua convicção, no seu tratado só entre você e Deus. A multidão não precisa saber, você não precisa aparecer para tocar no Senhor Jesus. Às vezes, quando nós aceitamos a Jesus ou quando a gente está há muito tempo na igreja, nós queremos mostrar trabalho, nós queremos que as pessoas vejam que Jesus está refletindo em nós, nós queremos que Jesus nos cure publicamente, né? Nós queremos um milagre, nós queremos ouvir profecias faladas através de um microfone. Não. Esse mesmo Deus que fala em público, que opera milagres em público, diante de toda uma multidão, quando você decide tocar em Jesus, você também pode ser curado em secreto. O Senhor Jesus também cura as tuas emoções em secreto. O Senhor Jesus também cura as tuas enfermidades em secreto. O Senhor Jesus, Ele quer intimidade contigo. É muito interessante, porque os discípulos não viram que aquela mulher tinha tocado em Jesus, nem os discípulos, o que estavam mais achegados a Jesus, aqueles que conviviam todo o tempo, fazendo, ajudando, cuidando dos afazeres do Senhor Jesus, eles não perceberam o milagre daquela mulher. Eles não perceberam. Talvez o seu pastor, o seu apóstolo, sua pastora, eles não consigam perceber o milagre que Jesus está fazendo e fez na sua vida. Talvez eles não tenham conseguido visualizar a hora que você conseguiu extrair virtude do Mestre, a hora que você conseguiu extrair cura para as suas emoções, cura para as suas feridas da alma, cura para você mesma, cura mesmo. Senhor, eu quero ser curada e eu preciso de um milagre. E o Senhor vem e te cura realmente de uma dor de cabeça ou de algo que está incessante. A gente viu nos outros devocionais que Jesus tem um milagre para cada um de nós. A diferença está na nossa busca, na nossa intimidade com Deus. E aqui, essa passagem do fluxo de sangue, eu quero trazer para você hoje que ninguém precisa ver o teu milagre. Mas quando ele chegar, Jesus vai fazer questão de te expor, de te mostrar. De mostrar que você está curada. De mostrar que Jesus fez algo na sua vida. Mas porque você creu, porque você buscou, porque você veio por trás, sem que ninguém veja, porque você se humilhou. Ela tocou na orla das vestes, na beirada, né?
É sinal de humilhação. Você se humilhou. Você não se importou com a opinião da multidão. Você não se importou porque ali não era o seu lugar. Mas você sabia o que você precisava. Você sabe o que você precisa. Você sabe que você precisa tocar somente no Senhor Jesus. Somente no Senhor Jesus. O nosso alvo é Cristo Jesus. O nosso milagre depende do Senhor Jesus. E está em Jesus. Ele não está inacessível para você e nem para mim. Jesus está presente e está conosco todos os dias. Mas muitas vezes nós criamos protocolos grandes demais que depois nós não damos conta de tantos protocolos para nos achegarmos a Jesus, né? Nós criamos tantas expectativas em outras pessoas quando Cristo nos diz que Ele é o suficiente para nós. A gente vê aqui no verso 31, no verso 30. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem me tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: que vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou, né? Então para eles é assombroso demais dizer: Senhor, tem tanta gente aqui e tanta gente que te toca, tanta gente que está encostando em ti, tu estás sendo. A gente vê aqui no verso 24 que diz que a multidão apertava, tanta gente te aperta e tu pergunta: quem me tocou, né? Quem me tocou? Talvez na casa do Senhor você consiga ver pessoas louvando a Deus, pregando a palavra de Deus, fazendo tantas coisas. E quando Jesus libera uma bênção maior Ele libera para você, vem em sua direção. E as outras pessoas não compreendem. Por que você recebeu essa bênção? Porque você se humilhou e entendeu que tudo vem do Senhor Jesus, né? Quem me tocou? Talvez as pessoas na sua casa, as pessoas na sua igreja, as pessoas no seu trabalho ainda não conseguiram identificar que Jesus te sarou, que Jesus tirou de você toda aquela raiva, todo aquele rancor, que Jesus curou as suas amarguras, que Jesus sarou as suas feridas emocionais. Mas eu quero te dizer que quando Jesus declarar que saiu virtude dele na sua direção e que você está curada, ele vai te expor publicamente para um testemunho maior, né? E no verso 33 diz assim: então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz. A gente podemos ver que durante esse versículo, as meditações do versículo, em nenhum momento aparece o nome da mulher. Mas quando se é tratado de um milagre maior de Jairo, que tem um nome conhecido, né? Tem uma patente, é conhecido naquele lugar, o nome dele é registrado. Mas da mulher do fluxo de sangue, não. Do fluxo de sangue não é registrado, é só aquela mulher. E a mulher disse, e a mulher declarou, e a mulher tocou. Mas a gente vê que no verso 34, Jesus não trata por mulher, ele chama ela de filha, filhinha. Não importa se você não tem um nome conhecido, o importante é que Cristo te chama e me chama todos os dias de filha, de filho. O importante é que Ele tem milagres para mim e para você. E o nosso maior milagre é a cura da nossa alma, é a cura das nossas emoções, é a nossa salvação. Isso é tão importante e é tão primordial, porque se eu sou curada, a minha família também é curada pelo Senhor Jesus. Se eu sou curada, ainda que aconteça algum mal na minha família, se eu tiver a fé como dessa mulher do fluxo de sangue, eu terei fé para buscar também cura para minha família, cura familiar. Eu terei fé para ajudar o meu esposo. Eu terei fé para orar pelo meu filho, né? A gente vê que mulher espetacular, há 12 anos que ela procurava por cura.
quanto tempo, quantos de nós que somos evangélicos há muito tempo, andamos na casa do Senhor Jesus, mas ainda estamos feridos. Não reconhecemos, né? Achamos que tudo é o nosso irmão, tudo é para outra pessoa. Deus usa o pastor, o apóstolo, a pastora, os pregadores, os evangelistas para ministrar cura, para ministrar libertação. Mas muitas vezes nós estamos cegos e dizemos: essa palavra, essa pregação é para fulano que não veio hoje no culto, é para ciclano. Não, aquela palavra é para mim, é para você. Aquela palavra é para mim e para você, quer falar comigo e quer falar com você. Mas enquanto nós não reconhecermos que nós precisamos de cura, que nós precisamos de mudança, o nosso milagre não vai chegar. Nós vamos andar como aquela multidão que apertava Jesus, que andava o tempo todo de Jesus, e apesar de esbarrar em Jesus, apesar de andar esbarrando, esbarrar é tocar em Jesus, não conseguia tirar nada dele, não conseguiu extrair virtudes do Senhor Jesus pela falta de fé, pela falta de reconhecimento. Eu imagino que naquela multidão deveria ter pessoas também doentes com dor de cabeça ou com qualquer outro tipo de doença. E esbarrava no Senhor Jesus, apertava Jesus, mas não tirava a virtude dele, né? Nós não podemos andar, nós não podemos congregar durante anos. Nós não podemos estar na casa do Senhor durante tanto tempo, ver Jesus, tocar em Jesus, esbarrar em Jesus, abraçar em Jesus, mas não conseguir tirar a virtude dele, não conseguir a nossa cura. Por quê? Pelo nosso egoísmo, pelo nosso eu, porque nós não queremos nos humilhar. A gente vê a humilhação dessa mulher, ela veio por trás. Garanto que ela deve ter olhado assim, isso sou eu, né? Sou eu conjecturando. Deve ter olhado assim, multidão, nossa, tem muita gente assim, olhando para Jesus. Não dá para eu ir pela frente, não dá. Deixa eu ver, tem muita gente também no lado, na esperança que Jesus vire a cabeça e olhem para eles, não dá. Eu acho que a única brecha que dá é eu ir por trás e por baixo ainda, porque ela tocou na orla, né? E por baixo, a intenção dela era tocar em Jesus. Não importa o que fosse, né? O que fosse, ela queria tocar em Jesus. Ela não abraçou em Jesus, ela não esbarrou em Jesus, ela tocou na orla, no vestido, na roupa de Jesus, ela tocou na roupa. Quando a Bíblia registra que a multidão apertava, a multidão tocava, né? Os discípulos mesmo dizem: mestre, a multidão te abraça, a multidão te aperta, a multidão te toca, e tu pergunta: quem foi que te tocou? O toque dela foi diferente. Que o meu toque, o seu toque seja diferente para o Senhor Jesus. Que o nosso toque possa extrair dele virtude. Jesus tem virtudes para cada um de nós. Talvez eu não tenha o mesmo problema dessa mulher do fluxo de sangue, mas eu preciso de um milagre na minha família. Eu preciso de um milagre na minha vida. Eu preciso de um milagre no meu caráter. A diferença está em como eu tenho me achegado ao Senhor Jesus. Jesus é acessível a mim e a você em todo o tempo e o tempo todo. O tempo todo Jesus nos convida para uma intimidade maior. O tempo todo Jesus nos convida para orarmos. O tempo todo Jesus nos convida para dialogarmos. O tempo todo. A minha intimidade com Deus só depende de mim e de você. De você orar aí onde você está. Na sua casa, no seu trabalho, na igreja, onde quer que você esteja. O salmista Davi diz que se ele descer nas profundidades, se ele descer ao inferno, se ele se esconder em cavernas, se ele subir em montanhas, se ele descer nas águas, onde quer que ele esteja, ele não poderia se esconder de Deus. Então, onde quer que nós estejamos,
Eu não sei em que situação você vive hoje, eu não sei onde você se encontra hoje, mas a palavra de Deus nos garante que o Senhor Jesus está aí com você e está aqui comigo. A palavra de Deus também nos garante que Ele nos ouve. E talvez você possa dizer, mas eu estou sofrendo tanto, eu não sei nem orar. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, com gemidos inexpressíveis, Ele intercede por mim, por você. Por mim, por você. Para onde você quer que você olhe, o Senhor Jesus, Ele te cerca em amor. Em amor, Ele te convida. E a palavra de Deus ainda nos diz que enquanto há fôlego de vida, há esperança. Eu não sei qual problema você está enfrentando, nem qual situação, mas eu quero te dizer que o Senhor Jesus é um Deus de milagres. Essa mulher do fluxo de sangue, ela já havia gastado tudo que ela tinha durante 12 anos e não tinha alcançado o milagre dela. Talvez você tenha corrido já para vários lugares, né? Aqui no Suriname tem muitas pessoas que vão em macumbeiro, vão em outras coisas. Talvez você tenha corrido para vários lugares e não tenha alcançado realmente aquilo que lhe atrai. Talvez você tenha muito dinheiro, mas não tenha paz de espírito. Talvez você tenha muito dinheiro, mas não alcançou a saúde que você precisa. Eu quero te dizer que no Senhor Jesus você tem todas as coisas. E quando nós aceitamos a Jesus, quando nós temos intimidade com Deus, quando nós andamos com Ele verdadeiramente, a palavra dele me garante que as minhas tribulações não afastam o amor de Deus da minha vida. As minhas tribulações não vêm atingir a paz que o Espírito Santo ministra dentro de cada um de nós. É uma paz que excede todo entendimento. Estamos passando por problemas, por tribulações, porque é bíblico. A Bíblia diz, né? Ele nos garante, se descerem as águas, eu descerei contigo. Se passares pelo fogo, eu passarei contigo. Então, a Bíblia diz que nós vamos passar tribulações nessa terra. A diferença, é que Jesus vai passar conosco. A diferença está em eu aceitar, você aceitar a companhia e o milagre do Mestre, o milagre do Senhor Jesus. Talvez você diga nessa noite, aqui no Suriname já é noite, mas eu nem conheço esse Jesus direito, eu nunca tive experiências com ele, nunca vi ele. Essa mulher aqui do fluxo de sangue, no versículo 27, a Bíblia diz que ela ouvindo falar de Jesus, veio por detrás. Ela também não conhecia Jesus, ela apenas ouviu falar. Ela também não tinha grandes intimidades com Jesus, ela ouviu falar. E por ela ouvir falar o que diziam a respeito do Senhor Jesus, ela creu. Ali tem um milagre, eu vou lá. Eu não sei como você está nessa noite, como você se encontra. Talvez você não tenha experiência, talvez você não conheça a Bíblia como deveria conhecer. Talvez você nunca tenha orado na sua vida, mas você já ouviu falar de Jesus. Eu quero te dizer nessa noite que você pode tocar nas vestes dele, que você pode tocar nas orlas dele. Quando você tocar no Senhor Jesus, ele vem ao teu encontro. Você vai sentir que você estará curada, né? Então eu te incentivo, busque ao Senhor Jesus, ore. Creia no seu milagre, creia no seu milagre. Quando a gente passa a estudar a palavra de Deus, a gente começa a entender que o nosso maior milagre é a nossa cura emocional. Eu trabalho aqui na Igreja Batista durante muito tempo, nós trabalhamos com discipulados, nós conhecemos vários tipos de pessoas, vários tipos de mulheres. Há tantas mulheres que estão quebradas, há tantas mulheres que saem de um casamento, entram em outro casamento, casam 2, 3, 4 vezes e vão continuar assim enquanto não curar aqui as emoções. Nós precisamos reconhecer que quando nós nos achegamos a Jesus, as nossas emoções elas precisam ser curadas nele.
As minhas frustrações eu preciso mostrar, eu preciso falar para Deus, eu preciso demonstrar e eu serei curada. Então eu estarei curada para um próximo casamento, eu estarei curada para educar melhor o meu filho, a minha filha. Eu não vou liberar palavras de maldições. Eu não vou liberar a palavra de maldições. Eu estarei curada. E quando eu sou uma mulher, um homem curado, todos que estão à minha volta automaticamente serão atingidos por esse amor, que é o amor de Deus. Eu vou querer curar outras pessoas. Eu vou querer mostrar para outras pessoas que em Jesus há muito mais do que bênçãos, há muito mais do que um carro, há muito mais do que uma casa. A cura de caráter, a cura de alma. Uma mulher rancinza, uma mulher que vem sangrando durante anos e anos, ela não é uma mulher saudável. Uma mulher que trouxe da infância feridas, talvez a mãe não cuidou tão bem, a mãe não disse que amava, a mãe só batia, a mãe a rejeitava, o pai a abusava, e ela traz todos esses transtornos para a vida adulta e para dentro da sua família. Agora ela começa a construir essa família e começa a demonstrar as feridas que há nela. A gente vê muitas pessoas que passam por processos na infância e até pensam, quando eu crescer, eu vou fazer diferente, eu não vou ser como meu pai, eu não vou ser como a minha mãe. Mas quando elas não são curadas no Senhor Jesus, quando elas adquirem a família delas, elas passam a fazer igual aos seus pais ou pior, e não conseguem perceber que estão fazendo a mesma coisa. Nós chamamos na Bíblia, né, de maldições hereditárias, né? Aquelas famílias que dizem, olha, aquela família só tem ladrão, e vai nascendo, nasce, cresce, torna ladrão, e vai, gerações de ladrões. Naquela família, toda mulher só é prostituta, e vai nascendo, nasce filho, vai, cresce, continua uma linhagem de prostituta. Ah, aquela família só tem alcoólatra, só tem isso, só tem aquilo. E as pessoas ao redor ainda reforçam a maldição sobre aquela família, sobre aquele lugar. E assim vai, enquanto não houver uma pessoa para quebrar essa maldição, uma pessoa que se humilhe, uma pessoa que ouviu falar de Jesus e vai, não, eu vou quebrar essa maldição na minha vida. Como essa mulher há 12 anos sangrando, há tanto tempo essa maldição está na minha casa, eu vou quebrar. A partir de mim, meus filhos não serão prostitutos, meus filhos não serão viciados, meus filhos não serão ladrões, meus filhos vão estudar e vão se formar, porque eu procurei cura da minha alma, porque você procurou cura da sua alma. Há bênçãos maiores no Senhor Jesus do que bênçãos financeiras. Há bênçãos maiores do Senhor Jesus. Não se perca no seu objetivo maior. Qual é o nosso objetivo maior? Além de ir para o céu, é nos curar para ter uma família saudável. Quantas famílias são destruídas aí? Quantos divórcios, quantos relacionamentos quebrados? Jesus, ele é a cura para todas as coisas, todas as coisas. Basta que a gente venha reconhecer quem nós somos em Deus, quem nós somos em Deus, e decidirmos tocar nele. Não importa a multidão, eu quero tocar no Senhor Jesus, e eu vou tocar de uma tal forma que vai sair virtude. Eu vou tocar de uma tal forma que o meu caráter vai ser transformado. Eu vou tocar de uma tal forma que a minha vida vai ser mudada. A vida dessa mulher foi mudada completamente, porque há 12 anos ela vivia afastada da sua família. Naquela época, quando as mulheres menstruavam, elas não podiam ficar convivendo assim, né? Elas eram afastadas. Há 12 anos que ela não convivia com a família dela, que ela vivia separada, que ela vivia à parte. E quando ela sai dali, da presença do Senhor Jesus, eu creio que ela voltou com muita alegria para a família dela, com muita alegria para rever a mãe, o pai, o marido. Não sei se ela tinha marido, mas ela voltou com muita alegria para dizer que ela foi curada, ela estava curada. Ela poderia conviver em família porque ela estava saudável.
Jesus deseja isso para todos os seus filhos e seus filhos, que nós convivemos em família, para que a gente venha habitar em família. Família é um projeto de Deus. Família é um projeto maravilhoso que Satanás todos os dias se levanta para derrubar. Se você não conhece, se você não tem o discernimento da palavra de Deus, peça ao Espírito Santo que Ele te dá. Leia a palavra de Deus. Procure livros que venham te orientar. Se você não conhece sobre cura, sobre libertação, procure livros que vão te orientar. Procure orientação, procure, que você vai achar. Jesus quer nos dar a cada dia uma família mais saudável, né? Perfeita. Nós estamos eu sempre falo no meu Facebook, nós somos perfeitamente felizes nas nossas imperfeições, né? Nas nossas imperfeições. Somos felizes. Jesus, a cada dia, Ele vem tratando uma área na nossa vida, no nosso relacionamento, na vida dos nossos filhos, né? A cada dia. Sente com seu filho, com sua filha, converse com ele, ouça o que eles estão falando. É muito importante nós ouvirmos realmente o que os nossos filhos estão falando para nós. É importante esse diálogo, é importante a gente conversar, explicar para ele o porquê das coisas, o porquê das nossas decisões. Chame o coração do seu filho, da sua filha para você. Converse com seu esposo, ore com seu esposo, que o seu esposo, a sua esposa possa lhe ver como um homem e uma mulher de Deus, como um homem e uma mulher sarada no Senhor Jesus, que as pessoas possam olhar para você e ver que Deus habita em você, que Cristo habita em você, que há amor de Deus em você, mas para isso as suas emoções elas têm que estar saradas. Né? Que a gente possa ficar com essa mensagem de fé, né? A mulher do fluxo de sangue, ela não teve o nome escrito na Bíblia. Todo tempo ela foi chamada a mulher, aquela mulher. Mas quando ela se apresentou para Jesus, Jesus a chamou de filha. Jesus a chamou de filha, né? Então, não tenha medo de se apresentar para o Senhor Jesus. Ele tem um tratamento todo especial para você. O nosso Deus é amor, é misericordioso. Se achegue a Jesus, né? Toque nele, não como a multidão, porque a multidão esbarrava, apertava, mas não extraiu virtude de Jesus. Toque como essa mulher no Senhor Jesus, que apesar dela estar por trás de Jesus e apesar dela tocar apenas na orla, na vestimenta, na beirinha da roupa do Senhor Jesus, ela alcançou milagres. Que você venha alcançar milagres do Senhor Jesus nessa noite, né? Muito obrigada por mais um devocional. Amanhã é Dia das Mães. Um feliz Dia das Mães para cada uma de nós. Que o Senhor Jesus venha nos dar a cada dia mais paciência, que venha abrir os nossos olhos espirituais para que a gente possa conduzir os nossos filhos em amor, sem lhes causar feridas, mas ensinando que o amor maior, que é o nosso Cristo Jesus, ele pode suprir todas as coisas, que nós possamos preparar os nossos filhos para também tocar no Senhor Jesus, tocar no Mestre, né? Que a gente possa preparar os nossos filhos para viver nesse mundo, mas para chegar no céu. Amém? Que você fique com essa palavra. Uma boa noite. Muito obrigado por você estar nos acompanhando. Um beijo. Fiquem na paz de Deus.